tarde a todos, muita luz, muita paz, que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde de hoje, e que a espiritualidade toda aqui presente, sob os influxos dos nossos espíritos, Chico Xavier e Maria Santíssima, nos envolva, nos intua e, como sempre pedimos, nos direcione ao propósito de bem servir. Para iniciarmos, vamos fazer a prece inicial. Ó Senhor, meu Deus, dei-nos força, dei-nos equilíbrio. Vá em cada casa aqui dos que estão presentes, dessas 16 pessoas, estenda um véu de concórdia, um véu de amor, e como uma redoma, dê uma proteção nessas casas. Fazei, meu Senhor, com que essas vicissitudes, essas pequenas coisas que nos acercam, seja na verdade por nós absorvido, porque só vós sabe essas dificuldades do que estamos passando. E quando nós reportamos ou achamos que isso é uma dificuldade, amanhã ou depois, bem sabemos que é para o nosso bem. Muita luz, muita paz, e que aqui o que for falado, o que for dito, o que for estudado, que seja feita a vossa vontade, Senhor, e não a nossa. Que Deus nos ampare, que nos ilumine, e tudo de bom mesmo. Um beijo em vossos corações. Então, assim sendo, eu solicito que coloque um número de 1 a 288 aí na tela. Por favor, coloca. A 45, a Miriam colocou. Muito obrigado, minha irmã. Então, 45, nós vamos ler aqui do Minuto de Sabedoria, Carlos Torre Pastorino, e o 45 nos diz textualmente o que se segue. 45. Se alguém não compreende, perdoa e siga em frente. Não guarde em seu coração mágoas, ressentimento, medo e tristeza. Caminhe para a frente. Quanta gente espera de você apoio e compreensão e carinho. Se não o compreendem, não se importe, perdoa e siga em frente. Porque todos os caminhos encontraremos simples lições preciosas que nos farão progredir. Está aí, né, meus irmãos? Então, na verdade, quem perdoa é que ganha. Porque o perdão é você desamarra do seu obsessor, daquela pessoa que está guardando a amargura, né? Então, quando você perdoa, você efetivamente ganha. Jesus disse: perdoa os vossos inimigos, perdoa os vossos adversários. E está corretíssimo. Quando nós perdoamos, nós, sobretudo, é que saímos ganhando. Não vamos ficar com ódio, ficar com o coração ressequido, ficar jogando substâncias daninhas na nossa corrente sanguínea. Sobretudo o fígado e outros órgãos vai sofrer com isso. Muito bem, meus irmãos. Seja bem-vindo às últimas pessoas que entraram na sala. E como está aí no banner, vamos estudar hoje em a Gênese relativamente à parte de reencarnação, a parte reencarnatória espiritual. E esse trabalho será feito pela nossa amiga e irmã Miriam RJ. Então, muita luz e muita paz. E como sempre afirmo, eu lhes amo. Minha irmã Miriam, por gentileza, suspende a mão. Muito bem. Então é com você, minha irmã, estou descendo. Tudo de bom mesmo. Atente aos estudos, meus irmãos. Muita luz e muita paz. Eu vou ser. Porque quando eu entrei mais cedo não tinha ninguém, eu achei que eu estivesse desencarnado, né? Eu falei, caramba, não tem ninguém online no meu altar, que eu desencarnei. Comecei a olhar em volta para ver se o corpo estava no chão, né? Bom, falei, não, eu estou aqui,
o telefone tocou, eu atendi, então alguém respondeu, então, né, alguém que está vivo, então eu estou viva, não desencarnei. Pois é, a gente fica, né, fiquei assim meio achei meio esquisito, né, ninguém estava lá, todo mundo saiu. Aí eu olhei, pois é, eu trabalho, minha cadeira é do lado do espelho, né? Nem lembrei disso, mas eu olhei em volta assim, falei, será que meu corpo ficou estendido pelo chão? Né? A gente demorou ainda a captar. Mas enfim, como eu estava falando, essa questão da Gênese, né? Essa obra, a Gênese, é tão importante, porque Kardec ele vem trazendo pontos de uma forma bem sintetizada, bem objetiva, e principalmente nessa parte da encarnação dos espíritos, onde nós temos desde o item 17 até o item 31, né, que fala sobre a encarnação dos espíritos. Então ele vai passando por várias temáticas. Ele vem falando para nós sobre o perispírito, depois ele vem falando para nós sobre o momento da ligação, como é que funciona o momento da ligação do espírito com o corpo, a matéria. Depois ele vem falando também da parte do desprendimento, né, quando há essa ligação, então, a morte do corpo, e aí essa ligação é desfeita. Ele vem falando do momento, de algum momento de perturbação, quando o espírito está se adequando, está começando, né, a ser ligado ao corpo, e que o espírito começa a passar por aquele processo de esquecimento do passado, né? A consciência dele, o nível de consciência dele modifica. Então é bem interessante. Depois ele vem falando sobre essa questão da lembrança do passado, do ponto de partida do espírito, né? Níveis de encarnação no nosso planeta. Então ele faz também um apanhado, sem se aprofundar na questão da evolução. Né? Então, por exemplo, a questão da evolução, se o homem veio do macaco, né? A pergunta que não quer calar aí há tanto tempo, essa linha tênue entre o homem e o macaco. Então, será que os espíritos, nós estudamos lá que não existe a metempsicose, né? Mas existiu aqui no próprio capítulo, na Gênese, existe numa parte anterior, Kardec faz uma colocação muito interessante que a gente também vai tocar rapidinho, sem fugir muito do nosso foco. E no final, né, ele vem fazendo um apanhado sobre o tempo, né, a necessidade de encarnação, e falando também, finalizando sobre o progresso nosso individual, que consequentemente caminha com o progresso do nosso planeta. Então, a Gênese, em que nós muitas vezes relutamos, né, em estudar, porque envolve essa questão científica, e nós muitas vezes acabamos ficando, eu gosto muito do Evangelho, gosto muito, né, da parte moral, que nós chamamos moral. Mas a gente vai aprendendo que, na verdade, a parte moral, ela necessita, ela está ligada diretamente, né, é um alimento a parte científica, porque a parte moral nada mais é do que são as escolhas, e nós só podemos escolher se nós entendemos o que nós vamos escolher, né? Então, se você vai comprar um carro, então nós vamos ter que escolher. Como é que a gente vai na loja comprar um carro, né? A gente vai ver a cor que a gente gosta, nós vamos ver ali a parte de como é que ele funciona, o conforto, e aí sim nós escolhemos. Ninguém escolhe um carro, né, ainda mais quando o dinheirinho é suado, sem ver pessoalmente, né? Entra no site, olha ali, ou então alguém deu uma foto, alguém falou, olha, compra o carro tal, você vai lá, você vê se ele realmente funciona, faz até um test drive, né? Então assim somos nós. Nós, para fazermos as nossas escolhas, nosso crescimento espiritual, ele está diretamente ligado ao nosso entendimento. É preciso que a gente entenda, né, o que nos acontece, como funciona esse processo, sempre dentro da nossa limitação, né, da nossa capacidade de entendimento também. Os espíritos sempre falam que nós ainda estamos
aprendendo, né? Estamos ainda desenvolvendo essa capacidade de entendimento, que muitas coisas ainda serão captadas por nós. Bem-vindo a quem chegou, Rizes, Eduardo, boa tarde, sejam bem-vindos. Bom, então a gente começa lá no item 17, que é o item que fala do capítulo 11, né, que nós estamos falando da Gênese espiritual. E aí eu vou postar aqui para vocês um link que é da tradução do Herculano Pires. Para quem quiser acompanhar, eu não vou poder postar, eu esqueço, eu vou dar aqui no X para ele postar o link. Quem quiser abrir, né, quiser acompanhar, de repente fazer alguma anotação, pode fazer aí através do link, ok? Então vamos lá, ele começa dizendo o seguinte para nós: o Espiritismo nos ensina como se realiza a união do espírito com o corpo na encarnação. Normalmente nós temos uma noção muito superficial, né? Até o ponto de nós automaticamente falarmos que vimos um espírito. Nós vemos um espírito, aquele que né, que tem a mediunidade de visão, aquele que pode ver o espírito. Nós realmente estamos vendo o espírito? O que vocês acham? Gente, podemos participar, né? Eu gosto quando a gente participa, vocês me ajudam a raciocinar. O Eduardo falou que não, né? Estamos vendo o perispírito, né? Então, porque Kardec começa lá falando que o Espiritismo nos ensina como se realiza a união do espírito com o corpo na encarnação. Um dos nossos medos, né, apesar de sermos espíritas, é de ver espíritos. E aí, quando nós falamos espíritos, nós nos remetemos sempre à individualidade, né? E a gente acaba generalizando. Mas, no efeito, quando nós trazemos para o efeito, né, de estudo da logística, vamos dizer assim, espiritual e material, na verdade, nós estamos falando do perispírito. Então, nós temos medo. Você tem medo de espírito? Não, eu tenho medo do perispírito, né? Nós estamos vendo perispíritos. E ele vem falando um pouco sobre isso. Então ele fala que pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma atuação direta sobre a matéria. São conexões diferentes, né? Sendo-lhe necessário um intermediário. E qual seria esse intermediário? Justamente o perispírito. Esse intermediário é um envoltório fluídico que faz, de certo modo, parte integrante do espírito, envoltório semimaterial, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal e que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Esse envoltório denominado perispírito de um ser abstrato faz do espírito um ser concreto. Tanto que nós estudamos também a questão da modificação, né? Todas as marcas, os reflexos que o perispírito recebe ao longo das encarnações, a modificação que nós podemos fazer, né, para sermos reconhecidos quando estamos desencarnados, através do perispírito. Quando nós estudamos lá no livro dos médiuns sobre o efeito das manifestações mediúnicas, quando há comunicação diretamente, né, com o médium sobre um objeto, que não é o espírito que toca no objeto, na matéria, né, diretamente para empurrar uma mesa, ou empurrar um lápis, enfim. Existe justamente esse conceito, né, dessa semimatéria que ainda é necessária, né, para o nosso período ainda no nosso grau evolutivo. E ele diz que o fluido perispiritual é assim um traço de união entre espírito e matéria. Enquanto o espírito se acha unido ao corpo, ele é o veículo do seu pensamento para transmitir o movimento às diferentes partes do organismo, que agem sobre o impulso de sua vontade. Então é sempre um intermediário, né? Não é como uma cebola.
Então lá o espírito lá no meio, e aí tem várias cascas, né, que vão ali, a gente corta a cebola, a gente vai ver. Então, que existe entre o espírito e o corpo essa ligação, ok? Camadas, isso. Obrigada, Eduardo. Neste processo, os nervos atuam como fios condutores, assim como no telégrafo o fio metálico atua como condutor do sinal elétrico. Então essa ligação vai de molécula a molécula. E o próprio perispírito, ele não é também uma forma circunscrita, né? Ele pode se expandir. Então existem até algumas situações em que em que a pessoa perde a perna, né? E continua falando, né? Mexe a perna, vira a perna, como se a perna estivesse ali. No caso, para a ciência, como eles chamam de membro fantasma, né? Mas para nós ainda é justamente o reflexo desse perispírito que existe ali, né? E que na verdade ele é sempre essa ligação, é o que faz funcionar. Deixa eu ver aqui. Define melhor esse início. Qual o início? O início do perispírito, ou bem lá no início da encarnação? Cid, que você está querendo. Ele fala aqui, a gente não vai estudar muito bem, a gente não se aprofunda. Ele cita o perispírito para que a gente entenda como é a logística da encarnação, tá? Mas ele cita que pela essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma atuação direta sobre a matéria. Por isso, ele precisa desse envoltório fluídico, né, que é esse intermediário com a matéria. Bom, e aí ele cita, eu não sei o que depois o Cid volta quando fala do fluido perispírito. Então, o fluido perispiritual é assim, o traço de união entre o espírito e a matéria. Enquanto o espírito se acha unido ao corpo, ele é o veículo do seu pensamento para transmitir o movimento às diferentes partes do organismo que agem sob o impulso da sua vontade e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes etéricos. Então foi o exemplo que ele deu, que nesse processo os nervos atuam como fios condutores. Ele vem falando um pouquinho mais aqui sobre isso. Ele diz que quando o espírito tem de encarnar em um corpo humano em vias de formação, por exemplo, no caso da formação lá, o embrião, né, desde a concepção. Um laço fluídico, que é apenas uma expansão do perispírito, o liga ao embrião para que ele se acha, para o qual ele se acha atraído por uma força irresistível. Desde o momento da concepção, à medida que o embrião se desenvolve, o laço se estreita. Então, a partir do momento da concepção, já existe essa ligação, né, irresistível do perispírito. Então, o perispírito ele vai ligando molécula a molécula. À medida que o embrião se desenvolve, né, esse laço vai se estreitando. Sobre a influência do perispírito, do princípio vital material do embrião, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, porque nós vimos lá que ele é semimaterial, ele se une molécula a molécula com o corpo que se forma, de forma de onde se pode dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, de certa forma, vai criando raízes, né, nesse embrião, como uma planta na terra. Quando o embrião está inteiramente desenvolvido, a união é completada e então ele nasce para a vida exterior. Já no efeito contrário, né, essa união do perispírito com a matéria carnal, que vai se efetuar sob a influência do princípio vital do embrião, quando este princípio deixa de agir em consequência de uma desorganização do corpo, que é o que conduz à morte, essa união, que era mantida apenas por uma força atuante, se desfaz quando essa força deixa de agir. Então, ele faz uma observação muito importante, né? Da mesma forma como havia se unido, o perispírito se desprende molécula por molécula. E o espírito, ele é restituído, então, à liberdade. Então, ele faz a seguinte observação. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo.
mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Né? Então são conceitos aí que muitas vezes nós automaticamente, né, o espírito estava ali simplesmente, estava ali no momento, né, do desencarne dele. Mas isso só aconteceu porque o corpo, né, o corpo já desfaleceu. Ele fez o corpo é que morreu. Né? Então não há simplesmente a saída livre, né, do espírito sem que haja essa falência dos órgãos. Ok? Eu já não sei mais se eu respondi o Cides aí o que ele queria saber, mas enfim, qualquer coisa a gente volta. E ele diz que o Espiritismo ele vem justamente nos ensinar, né, pelos fatos, pela observação, por toda a metodologia que Kardec aplicava e que muitas vezes nós esquecemos, né? A gente sempre fala muito sobre isso, como é bom a gente para que a gente possa entender a codificação, não basta só que a gente estude a codificação, mas que a gente observe muito bem a metodologia que Kardec fazia. Se a gente pegar, às vezes no próprio Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a mesma pergunta feitas várias vezes por ele em determinados temas. Ele pergunta para ser, né, para ratificar mesmo, se é aquilo mesmo. Os espíritos muito pacientemente conduzem, né, a resposta, mas ele pergunta várias vezes para ter certeza de que é aquilo. Então através dos fatos, né, das observações, os fenômenos, né, que acompanham essa separação, e que às vezes, de acordo com o estado moral do espírito, ela pode ser mais rápida, pode ser fácil, pode ser suave, né? Ele pode nem sentir, e ao passo que outras ela é mais lenta, né? Ela pode ser trabalhosa, pode ser mais penosa, pode durar até meses, né? O Eduardo colocou, quando o carro quebra, saímos dele. Ele não quebra porque saímos dele. Pois é, não é mais ou menos isso. Não é, então, a morte do corpo, né, é que causa a partida do espírito. Mas isso no sentido, gente, que a gente está falando no sentido logístico, né, no sentido prático, porque nós não estamos ali considerando o momento que o espírito, né, tinha que a questão toda do planejamento dele espiritual, mas no sentido prático aqui da questão, que é o que Kardec está analisando. Tá ok, gente, até agora? Tem alguma dúvida? Bem-vindo, Eugênia, Nando, Sanduba, o retorno fraterno. Bom, então vamos lá. E ele continua dizendo para nós que a observação também assinala um fenômeno particular que sempre acompanha a encarnação do espírito, que é justamente essa fase da perturbação em relação à consciência do espírito. Uma vez capturado pelo laço fluídico que o prende ao embrião, o espírito entra em estado de perturbação, que aumenta à medida que o laço se aperta. Na verdade, essa perturbação não é que ele fica doido, né? Ele não pira. Mas é um momento de adaptação, né? Onde ele está ali se adaptando. E que aumenta à medida que o laço vai se apertando. Então, nos últimos momentos, o espírito perde toda a consciência de si mesmo, de sorte que ele jamais é testemunha consciente do seu nascimento. No momento em que a criança respira, né, o espírito ele começa lá a recobrar as suas faculdades, que vão se desenvolver na proporção que ele vai se formando. Então, até uma consideração que Kardec faz em relação se o espírito tivesse todas as suas faculdades, toda a sua capacidade inicial, né, não estivesse adormecida, seria até violento, né, para o corpo, porque não daria conta. Então, por isso que a criança tem que aprender a falar de novo, né? O espírito lá na fase da infância está aprendendo a falar, está aprendendo a desenvolver a coordenação motora, né? Começa todo aquele processo, e nós hoje já percebemos que as crianças hoje aprendem até mais rápido, né? Desenvolvem muito mais rápido, manifestam, daqui a pouco estão nascendo já com dente, né? Elas já estão aí, que a gente chama de bem precoces, porque esse processo já está mais acelerado, né? Na verdade, antigamente nem se abria os olhos, né? Hoje já abre o olho, já está rindo, já está, é um pouquinho mais acelerado. Não necessariamente, né, são crianças espíritos mais evoluídos, mas é do próprio progresso, né, do
os espíritos, do próprio e da matéria que também vai se afinando, né, se adaptando a esse progresso. No momento em que a criança respira, então, o espírito começa então a recobrar as suas faculdades. Aí entra o pulmão enche de ar, né, ele chora, e aí bem-vindo ao planeta, né? Começa todo o processo então de manifestação do espírito, que vai se desenvolvendo então essa proporção. Aqui ainda sobressai a sabedoria que preside todas as partes da obra da criação, faculdades muito ativas, que usariam e destruiriam os órgãos delicados, né? Que é o que a gente falou, apenas esboçados, eis porque sua energia é proporcional à força de resistência desses órgãos. Então, tudo é bem calculadinho, né, por Deus, tudo no seu tempo. Então, vamos lá. Aí ele vem falando um pouquinho sobre a lembrança do passado, sobre essa referência, né, do espírito nesse processo da lembrança do passado. Mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades, as aptidões adquiridas, né, anteriormente, as aptidões que haviam ficado temporariamente em estado latente, que vão retomando a sua atividade, vão ajudá-la a fazer mais e melhor do que fizera antes. Então, aqui são vamos dar o exemplo aí dos gênios, né? Quando Kardec vem falando para nós, não existe, os gênios não foram criados, né, instantaneamente por Deus para trazer aí tantas invenções para nós. São conquistas dos espíritos, né? Assim como todos nós já trazemos algumas lembranças, né, alguns princípios de outras vidas, né, de outras experiências e que vamos utilizar nessa. Por isso que é importante a gente sempre refletir, né? Porque nós temos aí muitos defeitos ainda, né? Nosso orgulho, nosso egoísmo, mas nós também temos muitas qualidades que nós já adquirimos, muitas coisas que nós já superamos. Se nós já olharmos só nessa vida que a gente já passou e nós sobrevivemos, né? Então, o que as experiências podem, inclusive dos erros, porque quando nós não somos, a não ser o fato de sermos teimosos, né? Mas se nós erramos, aprendemos, né, e vivenciamos aquilo, na próxima experiência a gente vai dizer não vou fazer porque senão vai dar certo, né? Então nós vamos aí refletir, e esse inconsciente, né, essa lembrança, ela fica, né, porque são conquistas que nós conquistamos, nós não perdemos, né? Se nós perdemos alguma coisa é porque nós ainda não conquistamos. Que é a velha história que nós falamos da paciência, né? Se nós dizemos que perdemos a paciência, é porque nós não temos paciência ainda. Nós não conquistamos. Estamos aí a caminho, né? Bom, ele então fala sobre essa questão da lembrança do passado, né? Que o espírito ele renasce sempre na condição adquirida então por esse trabalho anterior, e ele fala da bondade de Deus, né? Que vai se manifestar uma vez que a lembrança do passado, que muitas vezes é penosa, é angustiante, né? Alguém aqui já lembrou do seu passado mais recente, ou de algum passado mais remoto? Alguém tem alguma experiência aí de lembrança do passado? Nesta encarnação, de ter lembrado em sonho? Melhor não, né, Eduardo? Pois é, porque pode ser traumatizante, né? Alguém lembrou um sonho? Às vezes nós temos, né? Ele vai falar sobre isso aqui também, sobre essa lembrança, esses que para nós são lembranças, né? São sonhos, são ideias, são inspirações, mas que na verdade, né, são muitas vezes permitidos para que tenham um fim útil. Sempre vai ter um fim útil, né, esse tipo de lembrança. Bom, pessoal, então vamos lá. Ele se lembra apenas do que aprendeu, por isso lhe é útil. Então essa história da gente ficar cavucando, né, muitas vezes o passado, querendo entender, querendo buscar, a gente tem que ter muito cuidado. Isso aí eu não estou nem falando de terapia de vidas passadas, né? Nós às vezes ficamos presos a certas ideias, né? Eu vim pobre, passando
dificuldade, porque na outra encarnação eu usei mal o dinheiro, né? Ou eu vim rico, porque agora eu estou pronto para passar pela prova da riqueza. Então essas condições, esses determinismos que a gente precisa tomar cuidado, porque o que ele diz que o mais importante é a experiência que nós já temos, que vai ajudar na experiência que nós ainda vamos ter, né? Bem-vindo Tico, Elcio, Armando. E se às vezes ele conserva uma vaga intuição dos acontecimentos do passado, essa intuição é como uma lembrança de um sonho fugaz, né? Então, como a gente tem aí, algumas pessoas têm algumas lembranças, né? Eu já tive uma experiência foi muito ruim, mas eu aprendi, né? Porque eu já pedi em sonho, e aí eu vi, né? Eu falei, nossa, gente, eu não mato nem barata, eu vou matar alguém, né? A pessoa dizia, você matou uma pessoa. Você está pronta para ouvir, né, o que você fez? Então, a gente, realmente, o que isso traz de utilidade para nós, né? Se nós temos à frente tantas coisas importantes, se vem essa informação, que ela porque com certeza tem um fim útil, né? E ela vem sempre nessa questão da lembrança. Existem casos e casos, né? De lembranças até que vem provar essa questão da ideia da reencarnação. A gente tem algumas filmes, inclusive, que falam sobre isso, né? Então, de qualquer forma, considerando, né, que Deus sabiamente direciona tudo, né, que nos diz respeito, então sabemos também que isso tem um propósito. Então ele diz que pois um novo homem, por mais antigo que seja lá do seu espírito, né? Aí Isis colocou, eu tenho horror a acidentes de carros, nem consigo dirigir por causa disso, daí acredito que tem um porquê disso. Sim, e aí sempre há a condição de nós superarmos, né? Nós superarmos os nossos medos. Não é que você vai ficar andando de carro até perder o medo, mas isso é um sinal de um medo, né? Então é importante a gente trabalhar o sinal, a consequência, o que isso traz de sensação ruim para você. Não importa a fonte nesse momento, o que importa é o que acontece, o que eu vou fazer com isso, como é que eu posso trabalhar isso, né? Para que a gente não fique carregando muito essas sensações. Muitas vezes são sensações até para que nos estimule, né, a enfrentar os nossos medos. Olá, Wagner, seja bem-vindo. Bom, trouxe um cafezinho. Wagner trouxe um cafezinho aí para nós, para esquentar, que tá um frio danado, né? Ele triunfa sobre os novos erros, né? Então essa parte aqui é fundamental, e é por isso que eu reforço aqui, né, a importância de nós linkarmos sempre a parte científica com a parte moral. Porque uma vez que nós entendemos, né, esse princípio da necessidade da encarnação, de como funciona esse processo, pelo menos na forma básica, né, que nos diz que nós temos condição de entender, nós em seguida ele vem falando, né, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da justiça divina, né, onde o homem é capaz dele triunfar sobre os novos erros, auxiliado pelo que já adquiriu. Então, nós entendemos a nossa força, nossa capacidade de superar certos traumas, certos medos, certas angústias, né, a partir do momento que nós estamos aqui estudando a Gênese, né, estudando o Livro dos Espíritos, que nós também temos perguntas relacionadas a isso. E aí sim, entendendo esse processo, né, é que a gente vai dar um passo adiante, porque muitas vezes a doutrina espírita, a gente fala, a doutrina espírita é consoladora, mas ela só vai ser realmente consoladora para nós se nós entendermos as coisas, né? Se nós simplesmente abrirmos o Evangelho, que eu amo de paixão, né? Mas você abre o Evangelho, lê para que aquilo ali acalme o seu coração, e depois você fecha o Evangelho e mais nada é feito, no momento que você se deparar com uma outra situação muito mais difícil, talvez o Evangelho não consiga acalmar o seu coração, porque não é o suficiente. É preciso que a gente entenda, né? É preciso que a gente se aprofunde, porque senão não é um consolo
temporário, é um consolo superficial. E o verdadeiro consolo, a gente só tem medo do desconhecido, não é assim que as pessoas falam? A gente só vai perder o medo, só vai conseguir enfrentar realmente as nossas questões quando a gente for a fundo. É por isso que quando a gente faz análise, né, a gente vai lá para resolver um problema, acaba resolvendo um monte. Eu pelo menos fui assim, fui lá para resolver um problema, focada no problema, saí de lá resolvendo mais uns 3, né? Porque a gente futuca, a gente para pensar, a gente para analisar. Exatamente, sem essa mudança, né, profunda, não há progresso. Então vamos ler, é importante, né, entender, sem a lógica, sem a lei do amor, também ela pode ser distorcida, assim como a lei do amor só vai poder realmente ser entendida como Jesus falou na sua essência se nós formos lógicos no nosso pensamento, né? Então sempre uma coisa vai estar importantemente ligada à outra, tá? Então ele diz que o Espírito é sempre ele, antes, durante e depois da encarnação. A encarnação é apenas uma fase especial da sua existência. Eu quero só pedir para o nosso irmão X me dar um psil em PVT quando eu tiver faltando aí uns 15 minutos para a gente acabar, tá, irmão X? Para a gente abrir aí para as perguntas, para o debate, porque como a gente começou fora da hora, eu já me perdi nos horários. Já estou perdida aqui. Bom, aí ele vem falando agora da questão do ponto de partida. Esse item 23 é um item é bem interessante. Eu até escutei outro dia, a gente postou essa palestra da Irvênia aqui, falando sobre a evolução, tanto a evolução do corpo, da matéria, como a evolução do espírito, desde lá dos selvagens, né, da criação da Terra. Então aqui ele não se aprofunda nesse sentido, ele vai focar principalmente na parte dessa adaptação, dessa transformação, né, da evolução, mas de uma forma não tão científica para um assunto específico. Ele faz um resumo, tá? Então ele diz que, considerando-se a humanidade no seu grau mais inferior lá da escala intelectual, entre os selvagens mais atrasados, pergunta-se se é esse o ponto de partida da alma humana. Então, se a gente tem lá um grupo de selvagens, né, aqueles que ainda vivem com hábitos de uma forma ainda muito rudimentar, né, a gente não fala nem na questão só do comer, do vestir, do falar, mas da forma como eles se organizam, né, e como eles se interagem. Ali seria, dessa forma selvagem, a ponto de partida da alma humana. O que vocês acham? Será que ali é onde nós começamos, né, a nossa empreitada de crescimento? Deixa eu ver o que eles colocam. Eu tenho feito muitas reflexões antes de deitar, depois que faço o exercício de meditação, e venho como um filme, o quanto eu mudei, mas preciso ainda muito. Aliás, penso que nós nunca iremos mudar por completo, tenho que continuar a caminhada do exercício da prática. E essa avaliação, como Santo Agostinho nos orienta, né, ela é fundamental, porque a gente se toca, né? Porque muitas vezes nós estamos sem noção. Então essa avaliação é importante, até de admitir os erros, porque a gente só vai corrigir se a gente admitir que tiver o erro. Se a gente nem enxergar, porque eu, por exemplo, tenho erros que eu não enxergo ainda. E às vezes eu enxergo porque alguém chega e fala, né? Às vezes você tem um amigo mais generoso que fala para você onde é que você está errando, o que você está falando, o que você está magoando, né? Mas nós às vezes não temos essa condição ainda de enxergar, porque nós estamos ainda muito envolvidos, né, com a nossa vaidade, nosso orgulho. Então o fato de você poder avaliar já é um grande passo, né? O Eduardo pergunta: se o objetivo da encarnação é expiação, missão, conforme está no livro dos Espíritos, a iniciação do Espírito não seria nos indígenas. Opa, então vamos lá, nós vamos entrar agora nesse tema, né? Então ele diz: segundo a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza, se elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. E aí a animalidade
que a gente sempre lembra que os espíritos falam que nosso vocabulário é sempre restrito para descrever exatamente como as coisas são, né? Então, essa animalidade, a gente bota um ponto de interrogação aí na anotação do nosso livro para a gente estudar mais sobre esse termo, né? Porque a gente fala animalidade, a gente pensa logo no cachorro, gato, enfim, no nosso animal mais próximo, né? Mas não é bem nesse sentido. Então, a gente anota aí essa questão da animalidade, que é um item importante para a gente depois lembrar sempre quando a gente estiver estudando a codificação, né, nas passagens a gente anotar observação sobre essa palavra. No sentido em que ele está falando, né, que ele diz que é aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve pelo exercício as suas primeiras faculdades. Esse seria, digamos assim, o seu período de incubação, chegando ao grau de desenvolvimento que essa fase comporta. Ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Ainda está entrando, não entrou, né? Haveria sim filiação espiritual com a filiação corporal. Tem uma notinha de rodapé aqui na Gênese que eu estou lendo, que é uma outra tradução, que também é bem interessante. Eu já digo para vocês quem é. Que é a tradução da Albertina Escudeiro, que ela cita o seguinte, que complementando as palavras do codificador, hoje sabemos pela pesquisa que estão em curso que a evolução da história humana é uma longa sucessão de fatos que se estendem pelos últimos 8 milhões de anos, que é a época em que se reconhece que ocorreu a divergência evolutiva que elevou a espécie humana para um lado e os macacos para o outro. Presume-se que há aproximadamente 4 milhões de anos, os mais antigos antepassados do homem encontravam-se definitivamente estabelecidos na superfície terrestre. Segundo os pesquisadores, o fator determinante da evolução da espécie humana primitiva foi a reestruturação da anatomia. Isso a gente vê em várias análises, né, de toda a parte óssea, da constituição do próprio cérebro. Segundo esses pesquisadores, então, que permitiu a posição erguida, né? Saiu lá das 4 patas e aí agora estão andando lá nos dois pés, né? Uma das confirmações dessa teoria é a existência de pegadas fossilizadas de 4 milhões de anos que conservaram traços inconfundíveis do pé de 2 adultos e de uma criança humana. Com a liberação das mãos para a realização de novas tarefas, como carregar materiais, manipular objetos, né? Construir outros novos, o ser humano primitivo foi desenvolvendo progressivamente a sua inteligência através de diversos estágios, inclusive com um determinado tipo de tempo de vida, né? Então, a cada vez mais o ser humano vive mais, né? Uma série de questões, inclusive para a própria adaptação do nosso corpo. Então, se foi feito um estudo, né, que se a gente fosse feito para viver 200 anos, o nosso tipo, né, de corpo seria totalmente diferente. Inclusive que a nossa coluna ainda não é uma coluna totalmente ereta, né? Isso aí são estudos interessantes. Os fósseis conhecidos de maior antiguidade, que recebem o nome de Homo ou Homo habilis, retomam a 2 milhões e meio de anos. Eles já possuem um cérebro maior, um crânio mais arredondado e um rosto perfeitamente humano. Bom, mas deixa eu ler aqui que vocês colocaram. Acredito que no mundo espiritual começamos nosso progresso, que lá mesmo se invocam, tem que encarnar. Aí começa a sua peregrinação na roda da vida, encarnando e desencarnando. Podemos entender a ideia da queda do anjo, que seria o entendimento dos hebreus como a queda de Lúcifer. E qual o espírito que não encarna? Pois é, o espírito, ele automaticamente está ligado à ideia da encarnação. Se ele é espírito, ele encarna. É a necessidade da encarnação. É o próximo item que nós vamos falar. Na verdade, não existe essa queda. Existe sim a manifestação do espírito nas mais diversas fases da energia que compõem o universo.
com a finalidade dele por si mesmo crescer anteriormente, aprender a administrar o universo do qual ele será viver. O que seria matéria para o espírito? Não serviria para o seu progresso e evolução? Sim, né? E ela vai acompanhando também, concorda, Amanda? Ela também vai acompanhando essa evolução do espírito. Ao longo de todo o tempo, né? Mesmo lá no início, quando já existia o ser, o espírito encarnado, né? Lá nos primórdios, não sei quantos milhões de anos, né? Em que porque não existe, o homem não era encarnado no macaco, isso é mentepsicose, né? Isso é o que a gente falou lá no início. Existe aí uma adaptação, porque no item 18, eu não quero entrar muito nesse tema, porque esse tema é mais polêmico, né? A gente não é o foco aqui, mas deixa eu ver aqui, no item 13, no item 15, né, fala sobre a hipótese sobre a origem do corpo humano, tá? E a gente realmente vai falar aqui do espírito, né? Mas só para a gente voltar esse tempo. Kardec diz assim, que corpos de macacos podem muito bem ter servido de vestimenta aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco adiantados, que tenham vindo encarnar na Terra. Essas vestimentas foram as mais apropriadas às suas necessidades e as mais adequadas aos exercícios da sua faculdade que o corpo de qualquer outro animal. Opa, então, né, esse item aí, se Kardec então está falando sobre a questão, se está falando que alguns espíritos humanos, lá nos primeiros espíritos humanos, foram usaram o corpo de macaco como vestimenta, material, né? Então, como bicho, né? E aí a gente vai refletir, vamos lá na pergunta 612 do Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec pergunta se é possível o homem encarnar em corpos de animais, né? E os espíritos falam que não. Isso não ocorre. O que há é justamente esse liame, né? Quando ainda está nos primeiros, ainda está se adaptando, ainda está entrando ainda nessa fase de espírito, né? E aí vão aí muitas considerações sobre essas fases que nós não cabe aqui no capítulo, né? Mas que a gente pode refletir. Bom, então ele segue aqui dizendo o seguinte, que essa teoria, baseada na grande lei de unidade que preside a criação, é preciso convir a justiça e a bondade do Criador. Ela dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais que não são mais seres deserdados, mas que encontram no futuro que lhes está reservado uma compensação para os seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem, mas os atributos especiais de que é dotado ao entrar na humanidade. Atributos que o transformam e fazem dele um ser. Porque é até aquela história de que quando a gente vai estudar na própria gente, sobre instinto e inteligência, né? A diferença quando nós confundimos, olha só, eu postei o link, na verdade eu estou usando duas traduções, a do Herculano Pires e uma outra que eu uso só para nota de rodapé aqui, tá? Mas eu vou até voltar aqui para o do Herculano Pires, que eu acho que é melhor. Vamos lá. Então, da tradução da LAC. Eu botei aí para o site botar o nosso link para quem quiser acompanhar, tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Ele fala aqui, em vez de teoria, fala sistema, né? Então, esse sistema fundado sobre a grande lei da unidade que preside a criação corresponde a forçoso que concordemos a justiça e a bondade do Criador. Porém, esse sistema vai surgir novas interrogações, das quais aqui não é o lugar para se discutir os prós e os contras, como não é o exame das diferentes hipóteses formuladas acerca de tal assunto. Assim é, pois, que sem pesquisar a origem da alma e as linhas de evolução pelas quais ela teve que passar, nós a tomamos em sua entrada na humanidade no ponto onde dotada de senso moral de livre-arbítrio. Então veja bem, né? É justamente esse nosso questionamento do ponto de partida.
Ele sugere que a gente então parta do ponto de onde nós fomos dotados do senso moral e do livre-arbítrio. Ela começa a incorrer na responsabilidade de seus atos. Todos nós nascemos com instinto e com inteligência e vamos desenvolvendo. Então, lá na própria Gênesis, Kardec coloca, né, que a nossa impressão sobre o instinto é de que o instinto é ruim, né? Eu uso mais a minha inteligência do que o instinto, eu uso mais o meu instinto do que a inteligência. E a gente vai estudar também que é justamente o instinto que é ligado ao automático, né? Como uma proteção, como um movimento automático que nos protege, né? Que muitas vezes até, na maioria das vezes, e na sua certeza de que ele não nos põe em perigo, né? Ele sempre é certo, sempre é o correto. Enquanto a inteligência, como ela é influenciada pelas nossas imperfeições, ela sim nos conduz ao erro, a não ser à medida que nós vamos aí adiantando, desenvolvendo a nossa inteligência, tá? Sim, peraí, deixa eu ver aqui, já te digo aqui. Olha, só um minutinho. Mas enfim, né? Vamos aqui, depois eu dou essa referência aqui para você direitinho. Vamos seguir aqui no estudo. Depois eu passo aqui para você. Bom, então continuando. Ele vem falando sobre essa parte então, do princípio da partida, e depois ele vem falando sobre a necessidade da encarnação, né? Que é quando a gente vem de uma forma também bem resumida, né? Não, tudo bem, depois eu passo essa referência aqui direitinho para você. Ele vem falando aqui dessa parte bem resumida sobre a necessidade da encarnação lá no item 24. Ele coloca que a obrigação para o espírito encarnado de prover a nutrição do corpo, né, a sua segurança, o seu bem-estar, o obriga então a aplicar suas faculdades em investigações, a exercê-las, a desenvolvê-las. Aí está aí a inteligência. A sua união com a matéria é, pois, útil ao seu progresso. Eis porque a encarnação é uma necessidade. Só que a gente quer ficar, né? A gente às vezes não quer, a gente nega, né? Não quero ficar aqui nesse mundo, porque esse mundo é muito difícil, né? É muito difícil. Então, assim, eu quero desistir, eu quero ir embora, porque está muito difícil por aqui. Mas se nós lembrarmos, né, sempre da questão da nossa visão, do ponto de vista da vida futura, da nossa condição, da nossa necessidade de evolução, é sim a matéria ainda o meio de evolução. Quando nós estamos lá no plano espiritual, na erraticidade, né, no período em que o espírito ainda está se preparando, no intervalo entre as encarnações, nós aprendemos, nós estudamos, mas é na matéria, os espíritos são bem claros, é na matéria em que nós vamos ali exercitar essa nossa capacidade de inteligência, né, desenvolver as nossas habilidades no sentido prático da coisa. Então ele diz que a sua união com a matéria pois útil ao seu progresso, eis porque a encarnação é uma necessidade. Por outro lado, pelo trabalho inteligente que o espírito opera sobre a matéria, em sua própria vantagem, ele auxilia a transformação e o progresso material do globo que habita. É assim que, progredindo, ele auxilia a obra do Criador, de quem é um agente inconsciente. Vocês sabiam disso? Que vocês são agentes? Nós todos somos agentes da criação, somos co-criadores, né? Porém, a encarnação do espírito nem sempre é constante, nem é perpétua. Aliás, porém a encarnação do espírito nem é constante, nem é perpétua, não é senão transitória, deixando um corpo, não retoma outro instantaneamente, durante um lapso de tempo mais ou menos considerável, vive na vida espiritual, que é a sua vida normal. Por isso a gente tem em diversas partes da codificação sempre a lembrança, né, dessa nossa condição.
dos sofrimentos, da questão aqui a felicidade não é deste mundo, né? São referências como lembranças para nós de que a nossa vida espiritual é que é a normal, e de tal sorte que a soma do tempo passado nas diferentes encarnações é pouca coisa comparado ao tempo aí que a gente tem de espírito livre, né? Deixa eu ver aqui, no livro dos Espíritos consta que a encarnação também serve para que o Espírito cumpra a sua parte na obra do Criador. Quer dizer, aí a gente começa a entrar na questão, na ideia do progresso, né? A encarnação não é, pois, uma punição para o Espírito, como alguns têm pensado, mas uma condição inerente à inferioridade do Espírito e um meio de progredir. Aí essa referência a gente vai encontrar lá no livro Céu e Inferno. À medida lá que o espírito vai progredindo, né, moralmente, ele vai se desmaterializando, aí sim, né, ele vai se purificando, vai se tornando, sua vida vai se espiritualizando, aí as suas faculdades, as suas percepções vão ampliando, né, a sua felicidade vai estar na razão lá do progresso realizado. Mas como ele ainda age em virtude do seu livre-arbítrio, e nós falamos tanto do livre-arbítrio, né? A gente fala tanto da liberdade, a gente luta tanto pela liberdade, mas a gente ainda não sabe lidar com a liberdade, né? Porque a gente ainda recebe tantas influências. Então é o nosso mau entendimento da própria democracia. Nós podemos falar tudo o que a gente pensa, é o nosso direito, né? Mas os nossos deveres, essa parte do dever da democracia nós não lembramos sempre. Nós lembramos dos nossos direitos, né? Então a liberdade, saber lidar, saber tomar a liberdade, ela está muito ligada à iniciativa. E a iniciativa é ação, não necessariamente reação. Então muitas vezes nós reagimos e nós ainda não agimos. Então os Espíritos falam que como nós ainda estamos muito ligados, né, a nossa capacidade de lidar com o livre-arbítrio ainda não sofre tantas influências nas nossas imperfeições, que nós caímos aí nos erros, né? A gente sabe que está errado, mas mesmo assim ainda continua. Mas aí também tem a questão da vontade, enfim. Então ele diz que à medida que o espírito vai progredindo moralmente, isso vai melhorando, porque ele vai se desmaterializando, vai se afastando da matéria, né? E ele, através dessa negligência também, dessa má vontade, dessa falta de vontade, ele também vai retardando aí o progresso, né? Por consequência, aí vai prolongando a duração de suas encarnações materiais, as quais então se tornam para ele uma punição, porque muitas vezes nós vamos acumulando, nós saímos vendo aqui para quitar uns débitos e saímos com mais débitos, né? Vamos complicando a nossa situação, principalmente a partir do momento em que nós temos mais consciência das coisas. Então quem sabe mais responsabilidade tem. O progresso material de um globo, e agora ele começa falando vai encerrando aqui o capítulo, falando essa parte falando sobre o progresso, né? Que o progresso material de um globo, ele segue o progresso moral de seus habitantes. Ora, como a criação dos mundos e dos espíritos é incessante, é que estes progridem mais ou menos rapidamente em virtude de seu livre-arbítrio. A gente vai observando, principalmente no nosso planeta de provas e expiações, né, quando nós estudamos as características, ainda situações em que nós hoje já não admitimos mais no nosso planeta, mas que acontecem, né? E nós sabemos que a criação do espírito é infinita. Deus parou já de criar espíritos, gente? Ou ainda Deus sempre cria espíritos? Respondam para mim, por favor, me ajudem. Deus sempre está criando, né? Ele não para. Então há uma rotatividade, né? Vamos dizer assim, na nossa linguagem, onde nós ainda recebemos no planeta espíritos ainda mais endurecidos, né? E que vão até através do convívio, né? Através do conhecimento, vão conhecendo como a própria lei, né? Primeiro a lei humana, que é com que ele consegue raciocinar, e depois a lei divina. Então ele vai começando assim como nós temos também espíritos mais evoluídos que vêm ao planeta sem nem necessidade de encarnar
no planeta de provas e expiações, né? Porque aquele é o espírito mais evoluído que nós tivemos, foi Jesus, é o espírito puro, mas que não tem nem mais necessidade de encarnar, né? Mas que os espíritos mais evoluídos que não tem mais necessidade de encarnar nesse planeta de provas e expiações, já passou dessa fase, né? Mas que vem muitas vezes para trazer conhecimentos para nós, né? Olha, fraterna, sabe que eu penso nisso sempre? Eu fico olhando assim um estádio de futebol. Gente, é muito espírito. Aí eu olho para um lado, aí eu olho nas reportagens assim, aquele mundo de gente. Gente, é muito espírito nesse planeta, né? Fora os desencarnados, fora o que tem por aí por fora. É muita gente, é muito espírito. Nossa Senhora. E às vezes eu fico assustada assim, porque eu fico naquele mundo de pontinho, né? É muito espírito. A coletividade dos espíritos é, de alguma forma, a alma do universo. É o elemento espiritual que age em todas as partes, sob o impulso do pensamento divino. Sem esse elemento, não há senão a matéria inerte, sem objetivo, sem inteligência, sem outro motor além das forças materiais que deixam lá uma multidão de problemas insolúveis, né? Pela ação do elemento espiritual individualizado, tudo tem uma finalidade, uma razão de ser, tudo se explica. Eis porque sem a espiritualidade o homem esbarra com as dificuldades insuperáveis, porque não há resposta. A resposta vem até um determinado ponto, depois começa a não vir mais, né? Então realmente chega um momento que, se essa ligação, né, do espírito, essa consciência de espírito, até para quem não acredita em nada, né, é uma forma muitas vezes de não entrar na polêmica, não entrar no questionamento, né, não entrar no raciocínio. Não quero me envolver, né, não quero entrar. Bom, então vamos lá. Já passei do meu tempo aqui, que eu já fui avisada. Vamos finalizando aqui. O que ele diz é o seguinte: o progresso, deixa eu ver aqui, o item 31. Pode-se comparar os espíritos que vieram povoar a Terra e os grupos de imigrantes de origens diversas que vão se estabelecer numa Terra virgem. Só existe mundo só de espíritos sem a matéria? Olha, aí é justamente não esse mundo. Existem os mundos de matérias mais sutis, né, que a gente tem um progresso de regeneração, os mundos felizes, mas ao mundo ao que nós pertencemos não tem a matéria, dependendo do grau evolutivo também, né, porque nós vamos ter ali, vamos dizer assim, no plano espiritual, na vida espiritual, que é o nosso mundo, vai também estar de acordo com a nossa condição. Mas a partir do momento que nós somos aí espíritos definitivamente purificados, né, não existe mais matéria. Então existe esse mundo que não é o mundo que nós, na nossa concepção de planeta, né, esse mundo de carro, de profissão, de família, né, é um outro tipo de mundo, mas não em referência à matéria, tá? Esses espíritos de selvagens, entretanto, pertencem também à humanidade. Atingirão um dia o nível de seus irmãos mais velhos, mas certamente isso não se dará no corpo da mesma raça física, imprópria a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando os instrumentos não estiver mais em relação ao desenvolvimento, emigrarão de tal ambiente para se encarnar num grau superior, e assim por diante, até que hajam conquistado todos os graus terrestres, depois do que deixarão a Terra para passar a mundos mais e mais adiantados, né? Pois vai saber, né, quantos anos reais nós temos, né, de experiências aí. São muitos dados que se cogitam, né? Mas o que é importante é a gente entender esse progresso, né? Que todos nós passamos por esse progresso, esse processo evolutivo. Ainda existem espíritos que vão passar, né? Que estão aí passando. E isso, linkando essa parte científica, para encerrar, né? Linkando essa parte científica à questão
moral, né? Porque a filosofia questiona, a ciência vem explicar para nós, né? A moral faz a gente refletir para que a gente faça as nossas escolhas. Então, linkando isso à questão moral, a partir do momento, né, em que eu consigo enxergar justamente a parte de ver a Rainha Sol como espírito, né, como espírito em evolução, o Tico e Teco como espírito em evolução, o meu filho como espírito em evolução, a gente vai ter outra condição. Aquele irmão que é assassino, estuprador como espírito em evolução, né, que às vezes ainda está passando ainda por um processo de conhecimento, de reconhecimento dessa lei de vida. Armando, agora eu li aqui. A tradução que eu estou lendo aqui era justamente essa do Leon Denis, que eu tenho impresso, né, que é o livro que eu tenho porque eu comprei no Leon Denis, casa afinal que eu frequentei durante muitos anos. Mas eu estudo o online pelo DALAC. Mas essa tradução do Leon Denis, gosto muito porque tem notas da tradutora maravilhosas. Tem desenhos, é da Albertina Escudeiro, Cico, tá? Ela é a tradutora, né? E ela tem vários, faz muitas observações, muitas notas de rodapé muito interessantes. Então, ela tem fatos, relata, sempre faz alguma coisa histórica. Eu gosto muito, como eu rabisco muito no livro, né? Mas às vezes para compartilhar com as pessoas eu uso o link da LAC também, que é muito bom também, tá? Acho que só no Leon Denis mesmo. Eu comprei lá no Leon Denis. Comprei aquela versão até encadernadinha aqui. Bom, pessoal, é isso. É um tema grande, né? Não dá para falar muito, ainda mais eu que gosto de falar pra caramba. Tentei sintetizar aí o que Kardec já tinha sintetizado, mas é pra gente estudar, se aprofundar mais, né? O estudo aqui, a gente fala do assunto, conversa, troca ideia, mas é para que a gente volte sempre ao tema, vai se aprofundando, né? A gente vai sempre tocando, está sempre uma coisa interligada à outra. É um convite sempre para que a gente possa linkar sim, estudar a Gênese, que é um material, eu fico encantada, assim, eu tinha o maior preconceito com a gente, tinha medo, tinha preguiça de estudar, né? Então é um livro que não é difícil. Se a gente realmente se concentrar, se a gente quiser aprender, a gente aprende, né? Então realmente nada, né? A gente não precisa estudar a língua francesa, não. Eu não sei nada, eu só sei bonjour e olhe lá, né? A gente vai aqui sempre pautando para o estudo no sentido de sensatez, né? Aí a gente vai trocando ideia, tá bom? Mas quem tiver, qualquer livro que vocês tiverem, vai ser sempre um livro que vai trazer as informações da codificação, tá? Agora, se tiver algum acréscimo, alguma observação, a gente vai fazendo, vai trocando as experiências. Ninguém vai deixar de estudar porque tem um livro de outra tradução, tá? Liberando o irmão X e agradecendo aí a participação de todos. Obrigada. Valeu, minha irmã. Muita luz, muita paz. Obrigado pelos nossos estudos. Você não falou muito não, minha irmã. 1h06. Tudo de bom. Vamos agora. A nossa amiga Miriam fez um extraordinário estudo. A gente agradece. Vamos chamar o nosso amigo Side Shark a fazer a nossa prece final. Você, Sade, se quiser comentar alguma coisa, comente, mas eu peço que não alongue em função, inclusive, do tempo. Tudo de bom, muita luz e um beijo nos vossos corações. Tudo de bom. Voltarei simplesmente para colocar a música e encerrar a sala. Boa tarde, meus amigos, meus irmãos. Miriam, você falou 1 hora? O irmão X está enganado, para mim só foi 30 minutos. Menina, deveria falar mais meia hora. E fala, viu? Com poucas palavras, mas como fala, viu? Parabéns, minha amiga. E isso você sabe que não é de hoje, né? Eu sempre falo para você.
Eu queria somente, companheiros, não é só para você, Miriam, para todos nós, inclusive para mim, dizer uma coisa que eu estava dizendo ao irmão X, que quem estuda o Espiritismo tem que muitas vezes viajar no tempo e no espaço. Aquela viagem gostosa que você até se perde e se esquece de você mesmo quando na leitura. Assim eu também ouço. Para mim você, não sei se vou falar certo, já que a Fraterna falou aí em francês, humilhando a gente, mas agora tem um tal de e-book, né? E a gente fica aí ouvindo, só ali aquele troço ali. E eu estava te ouvindo assim, mergulhado no meu eu, ouvindo cada palavra sua. E eu pedi ainda a você, define esse trecho, mas você não se ligou. O fluido, eu gostaria que todos ouvissem e ficar, que eu não vou comentar. E na próxima nós comentaremos. O fluido perispíritico constitui, pois, o traço de união entre o espírito com E maiúsculo e a matéria. Viajando, eu encontrei a pergunta 27 do Livro do Espírito. Existe, então, dois elementos que constituem o universo, o elemento espiritual e o elemento material? Sim, a resposta todo mundo sabe. Então, nesse capítulo da Gênesis, ele diz que o fluido perispírito constitui o traço de união entre o espírito, quer dizer, entre o elemento espiritual e o elemento material. Vejam, ele não está até agora falando do corpo físico. Agora ele diz, enquanto aquele se acha unido ao corpo, aí o que é que ele diz? Enquanto o espírito se acha unido ao corpo, né? Serve-lhe ele de veículo ao pensamento para transmitir o movimento às diversas partes, como todos ouviram. Eu deixo somente aqui para a nossa reflexão e depois procurarmos entender o que realmente o codificador quer dizer. A questão, não, Eduardo, não vamos entrar nisso não, porque no mundo espiritual que vocês tanto falam, ele não existe mundo espiritual. Existe o mundo dos espíritos, quer dizer, que ele domina. Existe sim o mundo material, que é energético, aonde a inteligência atua, utilizando-se da matéria, intelectualizando-a, ela reagindo sobre as suas ações para que sejam formados mais diversos planos. Bom, elevemos o nosso pensamento. Senhor, Pai de misericórdia, de infinita bondade e amor, queremos te agradecer, meu Pai, por termos proporcionado ouvir essa irmã querida, tão bem acompanhada pela espiritualidade, abrindo as torneiras do céu, para que todos bebêssemos dessa água e matássemos a sede intensa que tanto nos atormenta. Que deixasse cair de sua mesa a alimentação para os nossos espíritos. Senhor, te agradecemos de coração e de mente. Um só pensamento é levado até ti, ó Pai amado. E rogamos a ti que não nos deixe faltar esses momentos esses
que nos dão forças para continuarmos em nossa caminhada. E é assim que retorno a palavra ao nosso irmão querido Décio, para que ele encerre os trabalhos em tua santa e bendita paz. Que assim seja. Que assim se faça, meu irmão. Muito obrigado, Deus seja louvado. Meus irmãos, então eu vou colocar essa música e vamos saindo, muita luz, muita paz, e até a próxima quarta-feira, né? Vou colocar essa música aqui, ó. Muita luz, muita paz, um beijo no centro dos vossos corações.